Oi, galera, tudo bom? Saudade de vocês. Olha, hoje nós vamos começar o segundo bimestre na apostila, página 39. E olha, é muito legal agora que a gente vai estudar, porque a gente vai ver tirinhas. Gente, eu adoro tirinhas, adoro história em quadrinhos, né? E o mais legal é que vocês vão poder produzir. E eu sei que aí tem gente que desenha muito, não é? Então, hoje nós vamos ver as páginas 39 e 40. E eu vou deixar como dever de casa para vocês páginas 41, 42, 43, 44, 45. E aí semana que vem tia Sara vai e corrige com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Página 39. Já pegou sua apostila? Abre ela aí. Olha o que está escrito lá no início. Olá, amigos do sexto ano. Chegamos ao segundo bimestre. Neste período, vamos descobrir juntos o universo das tirinhas e das narrativas de aventura. Bom estudo para todos. Interpretando tirinhas. Você sabia que a tirinha é um tipo de texto que nos mostra mais de uma linguagem? E uma coisa que às vezes a gente acha que não é verdade, mas a tirinha tem duas linguagens. Como assim? E se são dois textos, duas linguagens, dois textos, a gente vai ter que interpretar os dois para conseguir entender completamente o que a tirinha quer dizer. Então vamos lá. A gente tem aqui o Garfield, né? Garfield é aquele gato gordo e preguiçoso, mas que todo mundo adora. Então, olha, a gente vai ver aqui uma imagem no primeiro quadrinho. E nessa imagem tem o Garfield com a língua para fora e eu acredito que sejam pirulitos, com cada um com uma letra de seu nome. Então, vamos ver aqui. Vou colocar. Desculpa aí, já Sara está aprendendo a editar. Quando eu editar vai ficar super... Aprender vai ser super jóia. Tá vendo aí o Garfield? Então, você já está olhando na sua apostila, eu estou mostrando aí. Bem, na segunda tirinha, nós temos aqui algo no chão que eu não sei se é um jornal, se é um aparelho eletrônico, se é uma revista. Tá dizendo, saudações. E aí o Garfield olha desconfiado, né? Mas quem tá falando comigo? O que é isso? Já descobrimos logo o que é. Olha, eu sou a nova balança multifuncional diagnóstica. Então era uma balança falando com Garfield. Eu tenho tela digital e sistema de voz para falar as medidas até 500 quilos. Imagina o povo na quarentena sem poder sair para fazer exercício. Eu estou tomando conta, porque senão vou engordar, e não quero. Não quero que a minha balança fale comigo. Não essa linguagem de pesos alto, né? Quero que ela diga que eu estou bem magrinha. Eu também calculo dados de porcentagem de gordura, índice de massa muscular, pulsação, temperatura do corpo, nível de oxigênio, pressão sanguínea e níveis de açúcar no sangue, contagens HDL e LDL e eletrocardiograma. Por favor, suba. Aí o Garfield sobe e a balança só diz o quê? Minha nossa! É mole, gente. Na tirinha 2, a gente vai ler logo antes de interpretar a primeira. Diz assim. Aliás, deixa eu falar aqui, né? Essas tirinhas você encontra na internet. Se você colocar no YouTube, aparece, no Google. Aliás, o Google, né? Porque o YouTube não... Coloca no Google que aparece. Tirinha 2. Toda vez que você diz não gostar da fruta X, aí a Joaninha fala, fruta X, detesto. O universo fica bastante chateado. É a linguagem do narrador falando.
como se tivesse escrito provavelmente no computador que ela tá, no laptop. Aí a Joaninha diz: o chão tremeu, e tem um símbolo de tremorzinho que a gente vai ver aqui, ó. Símbolo de tremor. E manda logo a reação. Estudos afirmam que fruta X é saudável. Consuma diariamente a fruta X. Fruta X, a chave da vida eterna. Bem, primeiro a gente vai para as perguntas e conforme a gente for respondendo as perguntas, a gente vai fazendo a interpretação. Número 1. Releia as tirinhas e agora responda. Que tema é tratado na tirinha 1? E aí, o que é tema? Você já teve festa, não é? Alguma? E ou já foi a festa de alguém, já viu festa na televisão. Hoje em dia é muito comum para qualquer festa se escolher um tema. É sobre o que a ornamentação da festa vai falar, o que ela vai apresentar. Então, se você faz um tema de criança, tem muito isso, né? Tema de princesas. Aí na ornamentação, né, na mesa do bolo, na parede, se tiver lembrancinha da lembrancinha, vão aparecer as princesas. Nesse caso aqui, a gente tem tirinha 1, tirinha 2. Essas tirinhas estão falando sobre o quê? Qual é o tema? Não é sobre princesas. O tema é, então, comida, alimentação. Ok? B. Tá. Professora, como eu sei que é comida, alimentação? Pelo que está apresentando na tirinha. Também está falando sobre saúde, né? Então, a alimentação e a saúde, essa relação. Como que sei disso? Porque na do Garfield ele está cheio de doces e aparece uma balança que vai falar da saúde dele, como a saúde dele está. E com certeza tem em relação aos doces que foram apresentados na tirinha. São dicas. Quando chega lá no final, que a balança fala, minha nossa, você acha que é porque o resultado do Garfield foi bom ou foi um resultado ruim? Na tirinha 2, está falando de fruta, então, que também é um alimento. E depois mostra não gostar de uma fruta e a mensagem de que aquela fruta faz bem, que tem que comer a fruta para ser saudável. Então, na tirinha 2, ele também está me dando as dicas de fruta, que é o alimento, e saúde. Então, a gente vai ver que as duas falam sobre o mesmo tema, que é uma vida saudável de acordo com a alimentação que você tem, que você escolhe. B. Você observou que há um assunto em comum entre as duas tirinhas? A tia Sara já falou antes. Que assunto é esse? Saúde. É o assunto das duas. Então, você pode colocar uma palavra só saúde. Se você quiser aumentar um pouquinho essa palavra, você vai botar saúde e alimentação, ou alimentação e saúde. Então, olha aqui. Fique ligado. Assunto do texto. Ele é amplo. Amplo é de enorme. Uma casa ampla é uma casa grande. Um conhecimento amplo é quando você sabe muitas e muitas coisas. Então, isso é ser amplo. E quando ele diz o assunto do texto é amplo, é porque quando você fala de fruta, de alimento, por exemplo, tem muito alimento, não é? Vamos dar nome a todos os alimentos do mundo, por exemplo. Então, alimento é uma palavra que nos leva a muitas opções. Então, é amplo. Quando fala de saúde também, saúde pode ter, ela tem muita coisa que a envolve,
Não só quando a saúde está ruim, quando a saúde está boa, mas ela tem elementos que fazem a saúde ficar ruim, que fazem a saúde ficar boa. E não é só alimento, para a saúde também tem exercício físico, tem questões de relaxar, não ser estressado. Tá vendo quanta coisa se pode falar sobre saúde? Então, saúde é uma palavra que tem um universo de conhecimento muito amplo. Então, todo o assunto, ele vai ser amplo. Agora, temas, eles não são tão amplos. Os temas estão dentro dos assuntos, como ele diz aqui. Tema do texto é um recorte ou delimitação do assunto. Recorte, delimitação, nossa, que coisa difícil de entender, né? Mas não, vocês vão saber rapidinho e da próxima vez, quando falar em decorte, em recorte e delimitação, vocês já vão logo saber o que é. Recortar é dividir em pedaços, certo? Você está separando. Delimitar é a mesma coisa, é dar limite, é dizer até aqui, até o outro lado, até aqui. Então, delimitar é parecido com recorte, ok? Então, quando a gente fala assim, que a tirinha está falando sobre o quê? Sobre saúde e alimentação, ou alimentação e a saúde. A relação entre os dois. Então, isso daí, ó, saúde, se a gente colocar só saúde, é enorme. E alimentação também. Agora, olha o que ele vai perguntar. Releia o último quadrinho da tirinha 1 e responda. Que sentido há na fala minha nossa? A gente viu que a balança, ela é uma super balança. Eu até que queria uma balança dessa em casa, sabia? Que a gente não precisava muito ir ao médico se a balança fosse certinha. Ela é uma super balança que analisa tudo que envolve a sua saúde física. Quando ela fala minha nossa, se a gente olhar aqui o Garfield está comendo doces. Quem conhece a história do Garfield sabe que ele adora lasanha. Tudo que engorda. E que o Garfield é um gato gordinho, assim, por causa da alimentação que ele tem, ele está fora do peso ideal, a gente pode imaginar, então, que a balança está dizendo o quê? Minha nossa, você está com açúcar alto, você está com colesterol alto, está com muita coisa que não está ok na sua saúde, por causa da alimentação. Se a gente não tivesse, olha só como que a imagem é muito importante na tirinha, para a gente entender o que o texto está dizendo. Se a gente tivesse aqui, no lugar do Garfield, um atleta, e esse atleta tivesse assim, mostrando uma alimentação super saudável, super balanceada, o atleta está forte, no peso certo dele, não está nem menos e nem mais. Aí, na balança, poderia estar escrito minha nossa, mas o que a gente ia entender? Que esse minha nossa é um elogio. Caraca, tu tá muito bem. Tudo mudaria. Se a gente tivesse aqui alguém doente, muito abaixo do peso, e mostrando que não come quase nada, o minha nossa da balança também estaria interpretando algo ruim. Então, quando a gente lê uma tirinha, a gente não pode só interpretar a linguagem verbal de palavras escritas. A gente tem que unir o que está sendo dito ao que a imagem está falando. E as imagens, elas nos transmitem uma linguagem não verbal. Então, ó, linguagem verbal que está escrito, ou que é dito. Linguagem não verbal é que está desenhado, ou que é mostrado através de alguma imagem. Quando eu falo com você, olha que eu estou aqui usando a mão para gesticular. Quando eu falei sobre amplitude, eu botei a mão enorme, assim, ó, abri para você imaginar que é grande.
Esses movimentos, isso que você está visualizando em mim, são imagens que também comunicam. Então, é uma linguagem não verbal, ou seja, sem as palavras. Ah, professora, mas você também está falando, porque eu estou usando duas linguagens. Eu estou usando a linguagem verbal, estou falando, e a linguagem não verbal, estou gesticulando, estou mostrando imagens, ok? Aqui, então, numa tirinha, numa revista em quadrinho, nós temos linguagens verbal, ou seja, palavras, não verbal, imagens, ok? B. O que revela a expressão de Garfield nesse quadrinho? Olha a cara do Garfield, gente. Vocês acham que ele ficou satisfeito, não gostou? Olha, na primeira vez que ele ouve a balança falar com ele tá super, assim, espantado. Conforme a balança vai falando, eu tenho a percepção de que a carinha dele tá a mesma coisa. Mas depois que ele sobe, olha, a impressão que dá é que não é nenhuma surpresa para ele. Ele não tem aquela carinha do emoji assim. Que horror! É o Garfield. Ele não se surpreende com nada. Bem, se você tiver uma interpretação diferente, também pode falar comigo, tá bom? Passa para mim que a gente analisa e a gente vê. Ah, professora, como que eu vou passar para você? Olha, procura falar com a escola. O nosso diretor, professor João, ele que está fazendo esse link entre nós, né? Embora eu deixe os vídeos no YouTube, então vocês podem ver, é ele que está passando para vocês que esse vídeo está pronto. Então vocês podem ver com ele um meio de eu saber das suas dúvidas, do que vocês precisam, né? De que ajuda vocês precisam de mim, ok? Toda vez que você diz não gostar da fruta X, reticências. O universo fica bastante chateado, reticências, e manda logo uma reação. Ele colocou as reticências por quê? Esse texto seria um texto único, mas foi separado em quadrinhos. Então você tem a primeira fala de narração, o narrador, lá no primeiro parágrafo, no primeiro quadrinho, depois no segundo e depois no terceiro. Aqui, então, ele colocou tudo um do lado do outro, mas com essa reticência, dizendo que houve uma pausa qualquer. E ali, inclusive, a pausa na tirinha, se vocês observarem, é do próprio diálogo que o personagem tem com o narrador, que para nós está lá numa leitura clara e para ele está também clara, mas no notebook dele. Repararam que ele está olhando no notebook? Então é isso, ele está lendo aquilo no notebook e está interagindo, falando. Agora responda, de acordo com o texto da tirinha 2, que motivo leva o universo a ficar chateado? Então, olha só, o universo ficou chateado porque a Joaninha ali falou que não gostava da fruta X. Toda vez que você diz não gostar da fruta X, ele podia ficar quieto, mas ele falou, fruta X, detesto. O universo fica bastante chateado, aí o chão treme. Que na verdade ali pode ser um tremor, e falando de tecnologia, pode ser um tremor aqui, criado dentro do computador, igual a gente tem uma sinalização qualquer, né? E a Joaninha pequenininha percebe o tremor. A gente também percebe se estiver perto de um aparelho que está... Como que fala o nome, gente? É tremendo, mas tem um outro nome que eu esqueci agora. E manda logo a reação, que é dizer que a fruta é muito boa. Bem, estou aberta a outras interpretações. Não se esqueçam que vocês têm que fazer as páginas 41, 42, 43, 44, 45, ou seja, de 41 a 45. E tia Sara, segunda-feira ou terça, posta um vídeo corrigindo isso aqui e comentando. Eu espero que eu esteja ajudando vocês com esses vídeos, ok? Um beijo.